Oi, gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouco sobre redes de computadores, dando algumas ideias iniciais sobre as redes, alguns pressupostos e também fazendo aquele olhar mais cuidadoso para o que cai mais em concurso público. Então vem comigo, nosso roteiro. O que a gente vai falar? Fazer uma breve introduçãozinha aí sobre as redes, né? Entender isso aí. Falar depois do paradigma da comunicação nas redes, aí falar de dispositivos, topologia, protocolos, firewall, tipos e URL. Vamos lá? Então, iniciando aí para falar da nossa introdução, né? A rede, ela não está apenas um computador com outro é uma rede, né? A rede ela é uma ampla gama de dispositivos conectados. Então, diversos equipamentos podem se conectar nessa rede. E aí no texto diz celular, smartphone, tablet, servidor, impressora, roteador, switch, hub, modem e várias outras questões, né? Hoje em dia, ainda mais com as casas conectadas, esse formato que a gente tem aí de casa inteligente, né? Então até a lâmpada às vezes está conectada na rede. Então a rede ela é esse lugar onde tudo se conecta, né? Cada host, ou seja, cada espaço dessa rede, ele tem um endereço específico, é como se fosse ali o número de telefone desse equipamento na rede, né? Que é o IP, tá? Então cada host da rede tem um IP que vai se conectar tudo através do endereço que vai ficar conhecido como MAC, Media Access Control. Essas questões de MAC elas não são muito habituais de concurso, mas é mais importante a gente já entender que todas as coisas se conectam através da rede e que cada coisa tem o seu endereço fixo, né, ou variável, enfim, mas o seu endereço, que é o Internet Protocol IP. Feito isso, a gente pode começar a falar aí do paradigma de comunicação, tá? Então, o paradigma é o modelo em que acontece a comunicação. E como modelo mais comum, o modelo que mais cai em concurso público é o modelo cliente-servidor, onde o cliente, né, o computador, está conectado a um servidor de uma rede e as demandas elas partem desse cliente para esse servidor e esse servidor ele responde a esse cliente. Então, o computador ele vai demandar entrar num site, acessar alguma coisa, acessar uma impressora, ele manda essa informação, esse desejo, vamos dizer assim, ao servidor, e o servidor responde aí ao cliente. Esse é o modelo mais comum, cliente-servidor, tá? Com relação aos dispositivos de rede, tá? Isso é muito comum cair em concursos, as bancas adoram cobrar as diferenças entre os dispositivos, pressupostos dos dispositivos. Então, eu trouxe aqui aqueles mais comuns, mais recorrentes aí das bancas, tá? O primeiro deles é o modem, né? Que quem tem manual em casa tem um modem. O modem é a abreviação de modulador-demodulador. Basicamente, vem um sinal, né, da internet pela linha telefônica e esse sinal ele não é totalmente compreendido pelo computador ou pelo celular, ou seja o que for. Esse sinal, que o modem faz? Ele pega esse sinal e ele modula esse sinal, ou seja, ele transforma isso numa linguagem, num formato em que isso possa ser entendido pelo dispositivo. E o sinal que o dispositivo vai trazer para a linha, ele vai demodular e vai enviar também, permitindo a comunicação. Então, o modem ele é basicamente esse codificador, decodificador de sinal, né? Ele consegue fazer a transmissão pela linha telefônica do que vai e do que vem, né? E do que vem e do que vai também. Modem é muito comum. O modem hoje em dia ele pode também ser roteador, né? Ele pode também ser Wi-Fi, ele pode também, mas a lógica do modem é que chega o sinal no modem e do modem saia pelo menos uma entrada, né? Pelo menos, desculpa, uma saída para algum computador ou uma saída para alguma coisa. Então o modem ele não necessariamente ele precisa rotear, ele não necessariamente precisa ser Wi-Fi. Existem modems que já fazem isso, são os mais modernos inclusive, mas eles não necessariamente precisam fazer isso. Ele precisa receber o sinal, modular, demodular, fazendo essa linha aí pela linha telefônica, certo?
Avançando, a gente tem o hub, tá? O hub, ele basicamente é um equipamento que vai transmitir o sinal de uma forma igual para todos os dispositivos que estiverem conectados nele, tá? Então ele recebe dados vindos de um computador ou de alguma coisa e transmite para todas as máquinas que estão conectadas nele. E isso é uma rede rápida, uma rede barata de se instalar, porém ela tem uma dificuldade e uma questão de segurança, porque toda a informação que sai do hub, ela necessariamente ela vai para todos os computadores. Ele não consegue diferenciar, né? Ele não vai diferenciar, ele vai enviar para todo mundo e todo mundo vai acabar recebendo a mesma informação. Então há uma troca de informações, mas toda vez que o hub ele envia um sinal, aquele sinal vai para todos os computadores. Ou dispositivos que estiverem conectados, né? Já o switch, ele é uma evolução do hub, no sentido mais didático para explicar aqui, porque ele consegue criar canais independentes para comunicação. Ou seja, o dado que vem pelo switch, ele consegue repassar apenas para o computador A ou B ou C, não precisa ser para todo mundo de uma vez só, né? Então o switch ele consegue receber um dado e passar apenas para aquele computador ou para aquele outro computador. Então ele por conseguir ter essa funcionalidade de enviar informações de forma mais específica, ele acaba se tornando uma questão mais cara, né? Mas hub e switch é essa lógica de que a informação chega em algum lugar e dali ela vai para algum outro lugar, tá? A partir da função ali dentro do equipamento. Depois a gente tem o Access Point, tá? O Access Point ele opera de forma parecida com o switch, mas a diferença é que no switch o switch ele vai conseguir criar rede independente, né? O sinal vai até o computador, vai voltar para o switch, vai haver uma comunicação toda via o Access Point, só que o switch precisa do cabeamento, né? Então precisa haver um cabo que tu conecta ali e desse cabo ele avança para o computador, para vários computadores. Já o Access Point, ele não necessariamente precisa de cabo, né? Ele faz a mesma função que o switch, o sinal chega ali, ele vai ser dispersado para um ou para outro computador, ou para os computadores que forem necessários, mas sem fio, né? Não precisa do fio. Essa é a diferença do Access Point. E por fim aí o roteador, né? O roteador ele vai conseguir definir várias redes dentro de um único dispositivo. Essa é a grande diferença dele para o switch e para o hub, né? Porque o roteador até pode ter a mesma função que o switch, né? Ele consegue comunicar, receber informação e levar, mas a diferença é que o roteador ele consegue estar escolhendo melhores rotas que o pacote deve seguir ou não deve seguir. Então o roteador ele cria rotas eficientes para transmissão de dados. Ele não fica apenas naquela rede que foi específica, aquela rota que especificamente foi criada, porque o switch é uma rota que foi predeterminada, que foi criada e aquilo ali fica sempre naquela rota. Já o roteador não, ele vai criando novas rotas sempre que for necessário, tá? Então ele consegue definir várias redes dentro do dispositivo. Depois a gente tem o backbone. O backbone basicamente ele é uma rede longa, tá? Longa no sentido geográfico mesmo, mas a lógica é do cabeamento, tá? Então as ligações internacionais, nacionais, a troca global de dados a partir do backbone. Então aqui eu tenho um backbone Brasil, assim, né? Uma conexão como que os pontos se conectam nessa rede. Então a lógica de uma rede internacional, uma rede ampla, uma rede que transcenda as fronteiras geográficas, é a lógica do backbone, a lógica do cabeamento, né? A internet ela tem que chegar de alguma forma ou de outra, onde é que ela passa, as informações elas passam por onde. Essa é a lógica do backbone. Gente, avançando aí, a gente tem a ideia da topologia, tá? De novo, tá? Não vai haver dificilmente vai haver uma questão que vai perguntar o que é a topologia, uma definição específica de topologia. Mas por desencargo de consciência, a topologia de uma rede refere-se a
disposição e organização estrutural dos dispositivos interconectados dentro de um sistema de comunicação. Então é a forma como isso está organizado, tá? E aí a gente vai ficar mais claro olhando aí os pressupostos que a gente tem dentro de topologia, que é normalmente o que realmente é mais cobrado, tá? Então a primeira topologia que a gente tem é o barramento. No barramento, há um arranjo onde todos os dispositivos compartilham um único canal de comunicação. Então, todos os dispositivos estão conectados no mesmo momento, pelo mesmo local, pelo mesmo cabo, seja ele cabo coaxial, fibra ótica, outro meio, tá? Mas todos estão conectados naquele mesmo cabeamento. Então, aquele cabo ele passa por todos os computadores. Ele é uma rede barata, assim, né? De baixo custo, porém é uma rede bem fraca, né? Uma rede que denota também certa lentidão para a internet, para conexões, né? Porque tem que passar esse cabo, esse barramento, né? Ele passa todas as informações da rede e aquilo ali acaba tornando a rede muito pesada. Depois do barramento a gente tem um anel, o formato, a topologia anel, não é Senhor dos Anéis, né? Mas é mais ou menos assim, tá? O anel é um arranjo onde cada dispositivo está conectado a outros dois dispositivos. Então, desse dispositivo conecta com esse, e assim vai. E vai formar um anel, um formato de anel, né? Uma conexão em série. Ela não interliga os computadores diretamente, porque existem repetidores, tá? Conectados no meio físico. Então, cada estação é ligada a esses repetidores. Então, a diferença aqui do barramento é que o barramento, um computador está ligado no outro, o outro no outro. Porém, já no anel, a gente tem dois computadores, um com o outro, sempre em formato circular, tá? É diferente do que no barramento, que todas as informações passarão sempre por ali, né? A gente também tem o formato chamado estrela, não é esse, tá? O formato chamado estrela. Todos os dispositivos estão conectados a um ponto central, seja ele um hub ou um switch. Então a lógica aqui do formato estrela é que exista um líder, né? uma questão de liderança de algum equipamento, e todos os equipamentos estão conectados nesse barramento estrela, tá? Com vários elementos. Então, qualquer coisa que aconteça daquele equipamento para os computadores ou para o que estiver conectado é muito rápido, porque ele é central em distribuir, né? Não precisa passar circularmente como o anel, e também não precisa passar pelo barramento um por um, né? De uma forma transversal em todos, para que a informação chegue, né? Existe o formato, a topologia estrela estendida, tá? A lógica da estrela estendida é que vão existir vários hubs, suítes, e eles estão conectados entre eles. Então existe um hub aqui, A, B e C, e cada hub está conectando alguns computadores ou algumas outras sub-redes, né? Então várias redes conectadas entre si, e essas redes fornecendo aí acesso a outros computadores ou outros dispositivos, chama estrela estendida. Acho que pelo desenho fica mais fácil, né? A lógica da estrela estendida, a importância dela é que, assim, se há uma falha em algum dos pontos dessa rede que falha, a gente simplesmente consegue isolar aquele ponto e usar os outros formatos, as outras pontas da estrela normalmente, né, até que se resolva o problema ali. Então é a vantagem da estrela estendida. Além disso, a gente tem a topologia malha, né, onde cada dispositivo está conectado a todos os outros dispositivos da rede. Então a malha tem a subdivisão total, parcial, mas assim, a lógica é que todos estão conectados a tudo, né? Então cada computador está conectado a cada computador, a cada hub, a cada switch, a cada impressora, seja o que for, tudo está totalmente conectado, né? Totalmente há uma conexão cabial aí para todas as questões, para todos os aspectos, um por um, todos conectados de forma interligada. Saindo da questão da topologia, a gente tem a questão dos protocolos, tá? E a gente tem principalmente 3 protocolos que são os mais importantes, assim, os mais necessários
da gente estudar, que são HTTP, HTTPS e FTP. Por que a gente vai estudar esses em específico? A gente vai estudar esses em específico porque são os que mais caem no concurso público, certo? Então, começando pelo HTTP, HTTP é um protocolo de hipertexto, né? A lógica de que tu vai acessar alguma informação ali, mas que não há segurança na informação que tu está acessando ou que tu está transferindo, tá? Então, não há criptografia de dados. Um exemplo, tu está numa página que não necessariamente solicite um login para fazer alguma coisa, né? Então, tu só vai navegar naquilo ali, vai conseguir enviar uma informação ou outra, mas não, tu está completamente desprotegido. Se tu for digitar uma senha, um login, é muito fácil que aquilo ali seja clonado, copiado por alguém, tá? Então, isso pode ser interceptado por terceiros de uma forma muito simples, porque não tem criptografia. Já o HTTPS é a mesma coisa, é o Hypertext Transfer Protocol, porém é o secure, né? Ele é seguro. Ele usa uma criptografia para a confidencialidade dos dados. O que muda? Muda que no HTTPS, qualquer informação que tu digite ali de envio de alguma senha, alguma coisa, isso fica criptografado, né? Isso é criptografado. Então, por exemplo, se tu digitar ali ABC, isso vai ser criptografado para um código e quem interceptar não vai conseguir ter acesso à informação que tu está trocando com aquele site, com aquele local. Por quê? Porque não tem acesso a como decodificar aí a criptografia. Então, isso fica criptografado em algum outro banco e esse banco depois que vai fazendo a questão de codificar e decodificar. Então, é uma rede segura. Normalmente a rede, qualquer rede que exista algum tipo de login, ela necessariamente vai, ela não necessariamente, mas ela normalmente vai usar HTTPS, né? A maior parte dos sites usa HTTPS, para falar a verdade, tá? A maior parte das redes já são seguras. Mas ainda existem redes HTTP. Antigamente elas eram mais comuns, tá? Nem tudo era codificado na internet há algum tempo atrás. A gente tem depois uma outra questão além do HTTP, HTTPS, que é o FTP, tá? O FTP, a lógica do FTP é para transferência de arquivos. Então, há uma rede ali, há um local, tá, onde os arquivos eles ficam em partes e eles são enviados, né? É possível fazer download para computadores, a partir de computadores, tá, e servidores. Então, o FTP é basicamente esse lugar que armazena esses arquivos, essas partes de arquivos, e elas são enviadas quando solicitadas ao site, ao usuário, né? Então, é um lugar para tu baixar as questões, né? A diferença que a gente tem aqui do FTP é a lógica que no FTP não é uma questão de navegação, tu não vai entrar para trocar informações, tu vai entrar para pegar informações, tá? Essa é a lógica, então, do FTP, a lógica de transferir. A lógica de navegar, HTTP. Se for uma questão desprotegida, HTTP normal. Se houver criptografia, HTTPS. Certo, gente? Avançamos aí por Firewall, tá? Aqui eu coloquei um slide até bem poluído, tá? Mas aqui para quem quiser dar um print, lê isso com calma. A lógica disso aqui eu não vou ficar lendo isso. A lógica disso aqui é apenas entender que o firewall ele é como se fosse uma parede de fogo, que é a lógica do nome, inclusive em inglês, tá? Então ele é um componente de segurança do computador que serve para quê? Para monitorar, para filtrar o tráfego de dados entre uma rede e outra, para proteger, tá, os dados contra alguma ameaça, alguma questão maliciosa, mas ele não é um antivírus, tá? Ele não tem as propriedades e as ações de um antivírus, ele não vai fazer ações de antivírus. Ele vai usar alertas, ele vai te alertar, vai estar acontecendo algum problema ali, isso aqui tem alguma nocividade, ele vai emitir um alerta, né? Ele vai tentar te mostrar isso, tá? Então ele vai filtrar, ele vai apresentar questões de segurança
mas no sentido mais de estar te dizendo, ó, isso aqui não é seguro, ó, esse site não é ok, tu realmente quer usar isso, tu realmente quer baixar isso, tu realmente quer acessar isso. Então, o firewall ele tem essa questão de ser um componente de segurança, mas tem que tomar cuidado que ele não é a função de um antivírus, tá? Ele protege o sistema contra os dados, ele não protege contra vírus, tá? São sim contra atividades maliciosas. Então, só o firewall não adianta, né? Tem que ter um antivírus também aí no computador ou no dispositivo. Os tipos os tipos de rede, tá, que a gente tem aí a gente pode dividir isso em internet, tá, e intranet, extranet, no primeiro momento. Internet, o que seria, professor? A rede global de computadores. Todos os acessos de todos os computadores, de forma interligada ou não, a conexão que há entre os computadores, entre as redes, os servidores, enfim. É a internet, tá? Quem está me assistindo agora no YouTube está me assistindo através da internet, que é aberta, que está navegando na web, no celular, seja onde estiver navegando, está transferindo um vídeo para o seu celular, para o seu computador, para a sua TV, tá recebendo essa informação. Se quiser comentar, vai estar enviando. Então é a transferência de dados, tá aberta, global, interconectada. Já a intranet é diferente, tá? Porque ela é baseada na lógica da internet, mas é para uma organização específica, para um grupo específico, para algumas pessoas de alguma forma, tá? Então, a intranet acontece, por exemplo, quando uma empresa tem lá a sua intranet. Então, alguns dados são só daquela empresa, questões mais internas, informações mais internas, relatórios, às vezes informações financeiras, se a empresa vende alguma questão de logística, de estoque, algum ERP, Sistema Integrado de Gestão, isso tudo é uma questão de intranet. Não tem porque o público externo ter acesso a um dado interno da organização, então se usa uma intranet. Nesse caso, tá? A comunicação interna da empresa é por intranet, tá? Então, a intranet é essa rede privada e interna. Aqui a gente tem uma imagem que acho que facilita um pouco a questão de entender, né? Internet, então, há um acesso direto, né? Ali no caso do computador com o servidor para o computador, é uma questão bem aberta, né? Já na intranet não é bem assim, né? A intranet há um acesso da internet para o servidor e ali dentro da organização, a organização ela não está necessariamente com esse acesso direto à internet, né? Ela está com acesso entre as questões internas da organização, mediadas aí de repente por algum servidor, mas é apenas questões internas, certo? Um exemplo de intranet poderia ser qualquer rede de organização, por exemplo, a universidade, a intranet, né? Às vezes tem a intranet dentro do site, tu entra no site, tem a intranet, né? Que é apenas para tu usar ali dentro da organização com as informações. Então, essas informações internas. Depois disso a gente tem a extranet. Qual é a lógica da extranet? A lógica da extranet é do ser um usuário externo e conseguir acessar alguma parte ou alguma questão da intranet, tá? Então, tu conseguir ter acesso, por exemplo, tu quer fazer alguma compra e aí tu entra no site ali, tu loga e há alguma parte daquele, por exemplo, da intranet de estoque que fica disponível, tu consegue logar e ter acesso a isso de uma forma externa, tá? Então, há uma questão interna que te compartilha um tipo de acesso, tu de fora consegue acessar a minha intranet. Isso aí é a extranet que a gente chama. Então, não é uma comunicação bilateral ou totalmente interconectada como a internet, mas também não é totalmente fechada como a intranet, né? Então, a extranet ela te permite algum acesso externo, alguma pessoa externa acessar, então tu dá um acesso específico para a pessoa não tem um login e senha, mas tu cadastra de um login e senha para ela de forma específica, e ela consegue usar a extranet.
Depois a gente ainda tem o VPN, tá? O VPN é uma tecnologia que ele criptografa uma rede, tá? Como a internet. Então ele faz como se fosse uma rede privada, mesmo na internet. É como se tu estivesse usando intranet de longe, tá? Porque o VPN ele consegue mascarar ali ou facilitar, seria a melhor palavra, ele articula ali a rede para que tu consigas ter esse acesso lá dentro. É diferente do que é a extranet, por quê? Porque na extranet é uma pessoa externa que não tem aquele acesso, que não deveria, não poderia, mas que tu permite aquele acesso porque é um parceiro, porque é alguém que vai entrar, vai resolver alguma coisa, enfim. Já no VPN, tu é como se estivesse usando a internet na tua casa e aí essa rede virtual que se forma te permite aí um acesso lá na tua empresa, lá na tua universidade. Então tu tá da tua casa, mas tu tá realmente usando a internet da universidade, realmente usando a internet da organização, né? Então essa questão de trabalhar remoto, de estudar remoto, tá? O VPN. Dito isso, gente, a gente vai para as questões de URL, tá? O URL basicamente é o endereço que a gente usa para identificar os recursos da internet, para usar a internet, tá? Então é um endereço. Ali eu coloquei o login, não, desculpa, a URL do meu blog, né? Até quem quiser acessar, vale a pena. Ó, é HTTPS, então é uma conexão segura, tá? E tá ali todos os elementos de uma URL, né? E a gente vai falar um pouquinho deles agora na sequência. Então a gente tem primeiramente a questão do domínio, tá? O domínio ele vai ser a ideia de onde isso está, em que lugar isso está, né? Então tem um blog que chama zepicadm, esse é o blog, ele está onde? Ele está no wordpress.com. Então é o domínio, wordpress.com é o domínio, é onde esse lugar está, né? Essa forma amigável, essa forma que a pessoa consegue digitar, por exemplo, né? Esse endereço. Então assim, ó, o domínio ele vai se dividir em duas questões: o domínio de topo e o domínio de segundo nível. O domínio de topo é essa parte que está aqui no finalzinho, ó, o .com, vai ser .com, .org, .net, .gov, tá? .br.edu, sei lá. Essa é a parte final do domínio, tá? Então, essa parte é basicamente a tipologia do domínio, né? Onde é que está caindo. .com é comercial, ali tem .com, .org são de organizações normalmente não com fins lucrativos, né? .net é uma questão mais aberta, não necessariamente comercial. Às vezes .br, por exemplo, é a rede brasileira, é uma questão federal, né? .gov às vezes é uma questão governamental, Rio Grande do Sul, por exemplo, algum estado, enfim. Então é essa parte final que é ali o locus, né? Já o domínio de segundo nível é o nome, né, que fica registrado pelo usuário. Ali no caso é o wordpress.com, mas poderia ser .blogspot.com, né? Então é o nome específico registrado pelo usuário, tá? Como é que o usuário registrou esse site? Então www.wordpress.com, www.g1.com. G1 seria esse nome registrado pelo usuário, tá? Então, e o .com seria a parte, então, TDL, né? TLD, desculpa, a parte de domínio de topo. Mais uma coisa que a gente falou no início da aula, mas é bom a gente retomar, que é a ideia do protocolo, né, IP. Então o protocolo IP ele é como se fosse aí o endereço, tá? O endereço de cada computador, de cada questão conectada à rede, como é que eles estão conectados. São sempre numéricos, tá? O IP ele é sempre numérico, escrito em 4 conjuntos numéricos. Aqui eu trouxe esse IP, que é 192.168.0.1 ou 192.168.1.1, enfim. Esse 192.168 é o início da rede doméstica, tá? Então, toda rede que for doméstica, toda rede que não for comercial ou que não for governamental, enfim,
quando tu digitar esse protocolo no 2.168 e depois muda o final, né? Ela vai te conduzir ali a questão de rede interna para configurações, às vezes para uma questão de configuração interna da tua rede. Por que eu coloquei esse número tão grande? Porque é comum as bancas perguntarem, tá? 192.68. Qualquer coisa, é uma rede privada ou uma rede comercial? É uma rede privada, é uma rede doméstica, tá? Então, só por isso. Ah, professor, como é que eu vou decorar isso? Daí eu não sei. Daí eu não sei, daí é decoreba mesmo, tá? É 192, 1.68, é isso aí. Avançando, a gente tem o DNS, tá? O que é DNS? O DNS é um sistema de domínios, tá? Basicamente, a gente poderia imaginar isso até como se fosse uma caderneta ali de telefones, né? Onde, por exemplo, google.com.br, lá dentro desse DNS, ou seja, dentro desse lugar, ele não é google.com.br, ele é 206, 58, 217, 46. Então, olha ali o IP para encontrar, né? Por exemplo, o teu computador ele vai ser um número que vai encontrar dentro do DNS o Google, só que não é Google que está lá dentro é uma sequência de IPs, né? Então cada parte do Google vai ter um IP, cada aspecto ali do Google vai ter um IP. E o DNS ele faz essa decodificação, né? Ele consegue organizar essa questão, tá? Então tá aí, DNS. Ele, em vez da gente memorar endereços IPs, a gente memoriza nomes, mas não é assim que a rede acessa, né? A rede acessa pelo DNS, pelo número. Gente, fechamos aí então. A gente falou sobre, fez uma introdução, falou do paradigma da comunicação, falou dos dispositivos, de topologias, protocolos, firewalls, tipos e falou sobre o URL. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser falar comigo, tem aí meu e-mail, meu contato, tá aí um QR Code para acessar direto aí, forma de contato. E ali, @zepica1, que é onde me acessa nas redes, certo? Então valeu, um abraço para todo mundo aí e até mais.